Se você é apaixonado por futebol, prepare-se para relembrar a história de um dos maiores laterais de todos os tempos. Hoje, vamos mergulhar na trajetória de Marcelo Vieira, um ícone que encantou o mundo com seu talento e marcou uma era no Real Madrid e na seleção brasileira. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Crazy por Futebol, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos celebrar a lenda Marcelo e seu legado no futebol mundial. A trajetória de Marcelo começou na base do Fluminense, onde ingressou ainda muito jovem no Centro de Formação de Xerém, um dos mais renomados do Brasil. Desde os primeiros anos nas categorias de base, Marcelo mostrou um talento excepcional, destacando-se como um jogador técnico, com grande capacidade ofensiva e habilidade para avançar pelo lado esquerdo do campo, algo incomum para laterais da época. Em Xerém, Marcelo teve uma progressão rápida. Ainda adolescente, ele chamou a atenção pela precisão nos cruzamentos, dribles e velocidade, atributos que rapidamente o tornaram uma promessa da lateral esquerda do futebol brasileiro. Além disso, demonstrava uma maturidade tática notável, o que fez com que ele se destacasse nas competições de base, tanto estaduais quanto nacionais. Com seu bom desempenho nas categorias de base, Marcelo foi promovido ao elenco profissional do Fluminense no início de 2005, quando tinha apenas 16 anos. No time principal, Marcelo rapidamente se tornou uma peça importante no esquema do treinador. Ele estreou profissionalmente pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2005, aos 17 anos, chamando a atenção pela tranquilidade e habilidade em um ambiente tão competitivo. Seu desempenho seguro em campo impressionou tanto os torcedores quanto a comissão técnica. Ainda que não tenha sido titular absoluto em seu primeiro ano, Marcelo participou de alguns jogos importantes e conseguiu mostrar seu potencial em uma época em que o Fluminense buscava se firmar como um dos times competitivos no Brasil. Foi em 2006 que Marcelo realmente despontou como um dos jovens talentos mais promissores do Brasil. Naquele ano, ele disputou o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro, jogando como titular em boa parte dos jogos do Fluminense. Sua capacidade de apoiar o ataque, somada à habilidade de recomposição defensiva, o tornaram uma peça crucial para a equipe. Marcelo ajudou o Fluminense a alcançar uma campanha regular no Brasileiro, e suas atuações consistentemente boas lhe renderam reconhecimento nacional. Naquela temporada, ele participou de 39 jogos pelo Fluminense, mostrando uma consistência impressionante para um jogador tão jovem e ainda em adaptação ao futebol profissional. Mesmo atuando na defesa, Marcelo conseguiu contribuir com 6 gols e várias assistências, evidenciando sua inclinação para o jogo ofensivo. As atuações de Marcelo no Fluminense não passaram despercebidas pelos olheiros de grandes clubes europeus. Seu estilo de jogo, comparado ao de Roberto Carlos, despertou o interesse do Real Madrid, que buscava uma nova opção para a lateral esquerda após o término da era Roberto Carlos. O clube espanhol viu em Marcelo um talento semelhante, com potencial para se tornar um dos melhores do mundo na posição. Em novembro de 2006, o Real Madrid formalizou a proposta de compra de Marcelo, pagando uma quantia estimada em cerca de 6,5 milhões de euros ao Fluminense, um valor significativo para um jogador tão jovem. Aos 18 anos, Marcelo embarcou para a Espanha, deixando o Fluminense com um saldo positivo e boas lembranças para a torcida. Marcelo chegou ao Real Madrid em novembro de 2006, aos 18 anos, com a missão de suceder o lendário lateral esquerdo Roberto Carlos. Inicialmente, ele teve um período de adaptação, tanto ao estilo de jogo europeu quanto ao alto nível de competição do clube espanhol. Sua evolução nesses primeiros anos foi notável, com a ajuda de treinadores e da convivência com grandes estrelas do elenco. Marcelo fez sua estreia pelo Real Madrid em 7 de janeiro de 2007, contra o Deportivo La Coruña. No entanto, ele atuou em apenas 6 partidas na La Liga naquela temporada, pois ainda estava em fase de adaptação e era frequentemente utilizado como opção no banco. O técnico Fábio Capello o utilizou com moderação, visando desenvolver seu jogo aos poucos. Apesar da pouca participação, Marcelo teve a oportunidade de conquistar seu primeiro título com o Real Madrid ao final da temporada, quando o clube venceu a La Liga 2006-2007. Na temporada 2007-2008, Marcelo começou a ganhar mais espaço no elenco e a atuar com maior frequência, principalmente sob o comando do técnico Bernd Schuster. Ele disputou 32 jogos na La Liga, contribuindo com seu estilo ofensivo e velocidade pelo lado esquerdo. Embora ainda tivesse limitações defensivas, Marcelo demonstrou um grande potencial ofensivo, frequentemente avançando para o ataque e apoiando nas jogadas pela lateral. O Real Madrid terminou a temporada como campeão da La Liga novamente, e Marcelo somou seu segundo título pelo clube.
Sua participação foi mais significativa, pois ele se mostrou uma peça importante no elenco e começou a ganhar confiança e respeito entre os companheiros. A temporada de 2008-2009 foi um marco para Marcelo, pois ele passou a ser mais utilizado como titular e foi adaptado em algumas ocasiões como meio-campista ofensivo pelo lado esquerdo, um movimento estratégico que lhe permitiu aproveitar suas habilidades ofensivas sem a mesma responsabilidade defensiva. Marcelo fez 34 jogos e 4 gols nesta temporada. Apesar do bom desempenho individual, a temporada coletiva do Real Madrid foi abaixo das expectativas. O clube ficou longe de conquistar o título da La Liga, terminando na segunda posição, e foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA. Mesmo assim, Marcelo seguiu evoluindo em sua versatilidade e ganhou a confiança dos torcedores e da diretoria. Em 2009 e 2010, com a chegada do técnico Manuel Pellegrini, Marcelo foi efetivado como titular, alternando entre a lateral e a meia esquerda. Ele demonstrou seu melhor futebol até então, sendo um dos principais criadores de jogadas pela lateral, com uma ótima visão de jogo e capacidade de finalização. Nesta temporada, Marcelo obteve 43 jogos, 4 gols e 7 assistências. Marcelo ajudou o Real Madrid a manter uma campanha competitiva na La Liga, onde terminou em segundo lugar. Na Liga dos Campeões, porém, o clube foi eliminado novamente nas oitavas de final, mas Marcelo já era considerado um dos melhores laterais do campeonato espanhol, conhecido por sua capacidade de driblar e criar espaços no ataque. Esses primeiros anos no Real Madrid foram fundamentais para Marcelo. Ele desenvolveu sua habilidade defensiva e se tornou uma das principais armas ofensivas do time, moldando-se em um lateral moderno que contribuía em todas as fases do jogo. Ao final de 2010, Marcelo já era titular indiscutível e um dos jogadores mais respeitados no elenco do Real Madrid. A partir da temporada 2010-2011, Marcelo se consolidou como um dos principais jogadores do Real Madrid. Com a chegada de José Mourinho ao Real Madrid, Marcelo se firmou de vez como titular absoluto. Mourinho acreditava em seu potencial ofensivo, mas o treinou intensamente para melhorar suas habilidades defensivas, transformando-o em um lateral mais equilibrado. Naquela temporada, Marcelo mostrou uma versatilidade impressionante, alternando entre a lateral e posições mais avançadas. Com 50 jogos na temporada, Marcelo teve grande destaque individual nesta temporada, somando 5 gols e 7 assistências. Em 2011 e 2012, Marcelo viveu uma de suas melhores temporadas. Com mais liberdade para atacar, ele se tornou uma peça-chave na construção das jogadas ofensivas do Real Madrid, que praticou um futebol avassalador, marcando recordes de gols. Marcelo obteve 44 jogos, 3 gols e 9 assistências. Nessa temporada, o Real Madrid foi campeão da La Liga com 100 pontos, e Marcelo, com seu estilo ofensivo e dribles, foi fundamental para o título. Ele ajudou a equipe a quebrar recordes e a se impor contra rivais como o Barcelona. A temporada 2012-2013 foi um período de altos e baixos para Marcelo no Real Madrid. Na época, o clube ainda era comandado por José Mourinho, e havia grandes expectativas após o título da La Liga conquistado na temporada anterior. No entanto, para Marcelo, essa foi uma temporada complicada devido a uma séria lesão, que o afastou dos gramados por boa parte do ano e dificultou sua participação regular na equipe. Marcelo começou a temporada com boas atuações, mas em outubro de 2012, durante um treino com a seleção brasileira, ele sofreu uma fratura no pé direito. Esse incidente exigiu cirurgia e uma longa recuperação, afastando-o dos campos por aproximadamente 3 meses. Sem Marcelo, o Real Madrid sentiu falta da ofensividade e criatividade que ele trazia ao lado esquerdo. Por conta da lesão grave, Marcelo obteve apenas 19 jogos, com um gol e uma assistência. Marcelo retornou à equipe apenas no início de 2013, e apesar de ter voltado em boas condições físicas, não conseguiu recuperar totalmente seu ritmo e influência devido ao tempo afastado e à falta de sequência. Durante sua ausência, o português Fábio Coentrão assumiu a lateral esquerda e ganhou espaço na equipe de Mourinho, que gostava do estilo defensivo e da disciplina tática de Coentrão. Isso criou uma alternância entre os dois após o retorno de Marcelo, que teve que brigar pela titularidade. Mourinho optava por Coentrão em jogos de maior exigência defensiva, enquanto Marcelo entrava em partidas onde o Real precisava de uma saída mais ofensiva. A temporada foi decepcionante para o Real Madrid como um todo. O time terminou em segundo lugar na La Liga, muito atrás do Barcelona, e caiu nas semifinais da Liga dos Campeões, eliminado pelo Borussia Dortmund. No entanto, o Real Madrid chegou à final da Copa del Rey, onde enfrentou o Atlético de Madrid.
Marcelo atuou na competição, mas acabou ausente na final devido a questões físicas, e o Real Madrid foi derrotado pelo Atlético, perdendo a chance de um título na temporada. A temporada 2013-2014 foi um marco para Marcelo e para o Real Madrid. Com a chegada do técnico Carlo Ancelotti, Marcelo reencontrou seu melhor futebol e consolidou-se como uma peça fundamental na equipe. Sob o comando de Ancelotti, o Real Madrid passou a adotar um estilo de jogo mais equilibrado, que combinava a explosão ofensiva com uma estrutura tática sólida. Esse novo sistema beneficiou Marcelo, que pôde explorar ao máximo seu estilo de jogo ofensivo sem comprometer tanto na defesa. Ele se tornou um jogador-chave nas transições, usando sua habilidade no drible, velocidade e qualidade no passe para apoiar o ataque. Sua parceria com Cristiano Ronaldo pela esquerda se consolidou, e os dois formaram uma das duplas mais letais da Europa. Ancelotti deu a Marcelo a liberdade de apoiar o ataque, o que permitiu que ele jogasse quase como um ala. Com essa liberdade, ele ampliou suas contribuições em assistências, cruzamentos precisos e até finalizações. Seu papel era essencial para a circulação rápida de bola e para criar jogadas de profundidade. A jornada na Liga dos Campeões foi histórica. Marcelo jogou em diversas partidas, inclusive sendo decisivo na final contra o Atlético de Madrid. O jogo estava empatado em 1-1 no tempo normal, e foi para a prorrogação. Marcelo entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo, substituindo Fábio Coentrão, e ajudou a equipe a dominar o tempo extra. Ele marcou o terceiro gol do Real Madrid na prorrogação, em um chute rasteiro que consolidou a vitória por 4-1. Esse gol simbolizou a garra e a determinação do time na busca pela 10ª e reforçou o papel importante de Marcelo na campanha. Além da Liga dos Campeões, o Real Madrid conquistou a Copa del Rey na temporada 2013-2014, vencendo o Barcelona na final por 2-1 com um gol icônico de Gareth Bale. Marcelo não foi titular nessa final, mas teve participações importantes ao longo da campanha. Na La Liga, o Real Madrid ficou em terceiro lugar, atrás de Atlético de Madrid e Barcelona. A equipe manteve uma boa consistência, mas perdeu pontos importantes nas rodadas finais que custaram a chance de título. Marcelo obteve 39 jogos, 2 gols e 6 assistências nesta temporada. A temporada 2013-2014 foi emblemática para Marcelo. Ele não apenas participou de uma das conquistas mais importantes da história do Real Madrid, mas também se consolidou como um dos principais laterais esquerdos do mundo. Sua versatilidade, habilidade ofensiva e comprometimento defensivo evoluíram significativamente sob a orientação de Ancelotti. O gol na final da Liga dos Campeões tornou-se um dos momentos mais icônicos de sua carreira, e Marcelo ganhou ainda mais respeito da torcida e do clube, solidificando seu status de ídolo no Real Madrid. A temporada 2014-2015 foi de altos e baixos para Marcelo e para o Real Madrid. Após a conquista da Liga dos Campeões na temporada anterior, as expectativas estavam altas para a equipe comandada por Carlo Ancelotti. O Real Madrid iniciou o ano com força total, e Marcelo foi fundamental para o bom momento do time. Em 2014 e 2015, Marcelo continuou sendo um dos pilares do sistema ofensivo do Real Madrid. Seu papel sob o comando de Ancelotti foi o de um lateral esquerdo com grande liberdade ofensiva, sempre presente nas jogadas de ataque e combinando com os atacantes. Ele manteve a parceria eficaz com Cristiano Ronaldo, formando uma conexão perigosa pela esquerda, que foi fundamental em muitas partidas. Com sua habilidade em dribles e passes precisos, Marcelo frequentemente quebrava linhas defensivas e criava oportunidades para os companheiros. Essa temporada também destacou a resistência física de Marcelo, que teve menos problemas de lesão e conseguiu manter uma sequência regular de jogos. Seu estilo agressivo no ataque tornou uma peça indispensável, mas ele também mostrou mais disciplina defensiva, ajustando-se para cumprir suas responsabilidades quando necessário. No início da temporada, o Real Madrid venceu a Supercopa da UEFA contra o Sevilha, com um placar de 2-0. Marcelo jogou bem e contribuiu para o primeiro troféu da temporada. Além disso, em dezembro de 2014, o Real Madrid conquistou o Mundial de Clubes da FIFA, vencendo o San Lorenzo por 2-0 na final. Marcelo teve boas atuações e ajudou o time a se consolidar como uma das potências globais. O Real Madrid teve um início de temporada avassalador, com uma série de 22 vitórias consecutivas em todas as competições, que incluiu La Liga e Liga dos Campeões. Durante esse período, Marcelo foi crucial tanto na defesa quanto no ataque, colaborando com assistências e jogadas-chave. O Real liderava a La Liga e tinha a melhor campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões. Contudo,
a partir de janeiro de 2015, o rendimento da equipe caiu. Lesões de jogadores importantes, como Luka Modric e James Rodrigues, e um desgaste físico geral afetaram o time, que começou a perder pontos na Liga e viu sua vantagem na liderança desaparecer. Na La Liga, o Real Madrid disputou o título ponto a ponto com o Barcelona, mas acabou ficando em segundo lugar, com o Barça conquistando a Liga. O Real Madrid finalizou a competição com Marcelo sendo um dos jogadores mais consistentes, mas a queda de rendimento do time na reta final foi determinante para o vice-campeonato. Na Liga dos Campeões, o Real chegou até as semifinais, onde enfrentou a Juventus. Marcelo participou ativamente de toda a campanha, mas o time não conseguiu superar os italianos, sendo eliminado com um agregado de 3-2. Foi um golpe duro, pois o clube havia sonhado com o bicampeonato após a conquista da La10ª na temporada anterior. Marcelo obteve 53 jogos, 4 gols e 9 assistências. Embora a temporada 2014-2015 tenha sido frustrante para o Real Madrid, Marcelo continuou a se afirmar como um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Ele foi um dos jogadores mais constantes, mantendo um nível alto mesmo nos momentos de dificuldade. Sua contribuição ofensiva, liderança e regularidade fizeram com que ele se destacasse e se tornasse ainda mais importante para o time. A partir dessa temporada, Marcelo começou a ser visto não apenas como um lateral ofensivo, mas como um jogador indispensável para o sistema do Real Madrid. Mesmo com a decepção pela falta de títulos importantes, Marcelo saiu da temporada como um dos líderes e referência do time, e sua trajetória continuaria a evoluir nas temporadas seguintes. O início da temporada foi complicado sob o comando de Rafa Benítez. O time tinha dificuldades para encontrar um equilíbrio e Marcelo, embora regular, sentiu os impactos das mudanças táticas que restringiram suas subidas ao ataque. A equipe mostrava sinais de desgaste e irregularidade, e a relação de Benítez com o elenco, especialmente com os líderes como Marcelo e Cristiano Ronaldo, não era melhor. Em janeiro de 2016, Zinedine Zidane assumiu o comando, e Marcelo rapidamente se adaptou ao novo estilo. Zidane restaurou a confiança dos jogadores e permitiu que Marcelo voltasse a atuar com mais liberdade ofensiva, explorando seu papel tradicional de lateral esquerdo criativo. A mudança trouxe um impacto imediato. Marcelo voltou a ser um dos jogadores mais influentes em campo, liderando as transições e formando sua icônica parceria com Cristiano Ronaldo pela esquerda. Na Liga dos Campeões, o Real Madrid teve uma campanha consistente. Marcelo participou ativamente das fases eliminatórias e foi fundamental para o time chegar à final. No jogo decisivo contra o Atlético de Madrid, realizado no estádio San Siro, em Milão, o Real Madrid buscava o 11º título europeu do clube. A final terminou empatada em 1-1 no tempo normal, com o Real vencendo por 5-3 nos pênaltis. Marcelo teve uma atuação sólida durante a partida e contribuiu significativamente para o domínio da equipe na prorrogação. Embora ele não tenha cobrado pênaltis, foi parte essencial do esforço defensivo e ofensivo que ajudou o Real a segurar o placar até a decisão. Essa conquista elevou Marcelo a um novo patamar, consolidando-o como um dos melhores laterais da história do Real Madrid. Na La Liga, o Real Madrid teve um desempenho de recuperação com Zidane e chegou a competir pelo título, mas terminou em segundo lugar, apenas um ponto atrás do Barcelona. Marcelo foi uma presença constante na equipe, contribuindo tanto na defesa quanto no ataque, e manteve um nível técnico elevado ao longo da temporada. Com Zidane, o time se tornou mais equilibrado e Marcelo teve a liberdade para ser criativo, sem descuidar das obrigações defensivas. Durante a temporada 2015-2016, Marcelo se destacou por seu estilo dinâmico e pela habilidade de quebrar linhas defensivas com dribles e passes precisos. Ele demonstrou toda a sua qualidade ao apoiar os ataques com cruzamentos e finalizações, além de atuar de maneira mais madura na defesa. Sob Zidane, ele refinou seu papel de líder em campo, e isso foi visível no impacto que teve em jogos decisivos. Marcelo fez 41 jogos, 2 gols e 4 assistências. A temporada 2015-2016 foi um marco na trajetória de Marcelo. Ele provou ser uma peça insubstituível na conquista da 11ª e se firmou como líder dentro do grupo. A partir dessa temporada, Marcelo passou a ser considerado um dos melhores laterais da sua geração e consolidou ainda mais sua idolatria entre os torcedores do Real Madrid. Essa foi uma temporada de renovação e recomeço para o clube e para Marcelo, que seguiria conquistando títulos importantes nos anos seguintes e se tornaria parte fundamental de uma era histórica para o Real Madrid. A temporada 2016-2017 foi uma das mais marcantes na carreira de Marcelo e na história do Real Madrid. Sob o comando de Zinedine Zidane.
Nesta temporada, Marcelo brilhou com seu papel ofensivo, sendo fundamental nas jogadas pela esquerda e formando uma parceria letal com Cristiano Ronaldo. Zidane permitiu que Marcelo tivesse liberdade para avançar e participar das construções ofensivas, o que se mostrou essencial para o estilo de jogo do Real Madrid. O lateral contribuiu com cruzamentos, passes em profundidade e dribles, muitas vezes atuando quase como um meio ofensivo quando o time atacava. Defensivamente, Marcelo também mostrou mais consistência e inteligência na cobertura. Ele equilibrava suas subidas com o apoio de Casemiro no meio-campo, que cobria os espaços deixados pelo lateral. A sua capacidade de decisão em momentos importantes se destacou, e ele foi vital em diversas vitórias-chave ao longo do ano. O Real Madrid encerrou uma seca de 5 anos sem títulos de La Liga, vencendo o campeonato espanhol com uma campanha sólida e consistente. Marcelo teve papel fundamental na conquista, participando de jogos importantes com assistências e até gols decisivos. Ele atuou em 30 partidas na Liga, contribuindo diretamente para os ataques e se mostrando um verdadeiro líder em campo. A consistência do Real ao longo da competição, com Marcelo sendo peça constante, foi crucial para garantir o título, deixando o Barcelona em segundo lugar. Na Liga dos Campeões, o Real Madrid teve uma campanha brilhante e se tornou o primeiro clube na história a conquistar o título em 2 temporadas consecutivas desde a reformulação do torneio. Marcelo foi um dos destaques do time durante toda a competição, mostrando intensidade e inteligência tática em cada fase. Na final, o Real Madrid enfrentou a Juventus e venceu por 4-1, com Marcelo sendo uma presença marcante tanto no ataque quanto na defesa. Ele teve uma atuação dominante, participando ativamente das jogadas ofensivas e ajudando o time a manter a vantagem sobre a equipe italiana. Essa vitória garantiu ao Real Madrid a 12ª Liga dos Campeões, e consolidou Marcelo como um dos jogadores mais importantes do time. Além da La Liga e da Liga dos Campeões, o Real Madrid conquistou a Supercopa da UEFA ao derrotar o Sevilla e o Mundial de Clubes da FIFA, vencendo o Kashima Antlers na final, onde Marcelo também teve boas atuações. Esses títulos aumentaram ainda mais a hegemonia do Real Madrid no cenário internacional e consolidaram a temporada 2016-2017 como uma das mais vitoriosas da história do clube. Com a contratação de Mendy, que era conhecido por sua solidez defensiva, Marcelo precisou dividir minutos e disputar a titularidade, o que o incentivou a melhorar seu desempenho. Zidane usou os 2 jogadores de forma estratégica. Mendy oferecia maior segurança na defesa, enquanto Marcelo era frequentemente escalado em partidas que exigiam mais apoio no ataque. Essa rotação beneficiou Marcelo, que pôde focar em aprimorar sua forma física e técnica, sem a pressão de estar sempre entre os 11 iniciais. A temporada de La Liga 2019-2020 foi marcante para o Real Madrid, que brigava ponto a ponto pelo título com o Barcelona. Marcelo foi importante em várias partidas, especialmente nos jogos em casa, onde seu talento ofensivo era essencial para furar defesas adversárias. Apesar de não ser titular absoluto, ele participou de 15 partidas na Liga, distribuindo 4 assistências. Marcelo teve um papel decisivo em alguns momentos, mas, ao longo da temporada, sua presença foi moderada, enquanto Mendy consolidava-se como uma opção defensiva confiável. O Real Madrid terminou a temporada conquistando o título de La Liga, superando o Barcelona na reta final. Esse título foi o 5º campeonato espanhol de Marcelo, reforçando ainda mais seu status como um dos ídolos da torcida. Ele comemorou intensamente a conquista, que simbolizou uma resposta às críticas e uma prova de sua resiliência. Na Liga dos Campeões, Marcelo participou de alguns jogos importantes, mas, assim como a equipe, viu o torneio interrompido em março devido à pandemia da Covid-19. Quando a competição foi retomada em agosto de 2020, o Real Madrid foi eliminado nas oitavas de final pelo Manchester City. Marcelo não participou do segundo jogo, devido a uma lesão, e o Real foi derrotado por 2-1, encerrando precocemente sua campanha europeia. Nesta temporada, Marcelo adaptou seu estilo para balancear a ofensividade com mais responsabilidades defensivas, sabendo que o Real Madrid precisava de uma defesa sólida para manter o controle dos jogos. Seu papel evoluiu, com ele atuando não apenas como lateral de apoio ofensivo, mas também contribuindo com sua experiência para orientar os mais jovens. Ele foi fundamental em alguns momentos em que o Real Madrid precisou de liderança, especialmente na reta final da La Liga, onde a experiência de jogadores como Marcelo fez a diferença. A temporada 2019-2020 foi, em muitos aspectos, um renascimento para Marcelo. Ele se adaptou a uma nova realidade no Real Madrid, em que sua titularidade não era garantida, mas demonstrou maturidade e espírito de equipe.
A conquista da La Liga foi um marco, consolidando ainda mais sua história no clube e reafirmando seu valor. Embora sua participação tenha sido mais limitada em campo, seu impacto foi significativo fora dele, ajudando a dar suporte ao time e provando que, mesmo em uma fase de transição, sua presença era essencial para o Real Madrid. A temporada 2020-2021 foi um ano de desafios para Marcelo no Real Madrid, pois marcou o início de uma fase de transição e diminuição de seu protagonismo. Com Zidane novamente no comando, Marcelo enfrentou maior concorrência com Ferland Mendy, que já havia se firmado como titular após a temporada anterior. Apesar de seu papel reduzido, Marcelo seguiu sendo um líder veterano no vestiário e contribuiu com sua experiência em momentos cruciais. Com Mendy assumindo a posição de titular na maior parte dos jogos, Marcelo teve que aceitar um papel de segundo plano, jogando menos minutos e aparecendo principalmente em partidas em que Zidane preferia uma abordagem mais ofensiva. Essa mudança foi difícil para o brasileiro, que até então havia sido uma presença constante na lateral esquerda do Real por mais de uma década. No entanto, ele continuou mostrando comprometimento e profissionalismo, apoiando seus companheiros de equipe e mantendo o foco quando solicitado a entrar em campo. Na La Liga, Marcelo disputou apenas 12 jogos e forneceu 2 assistências, uma redução significativa em relação a anos anteriores. Zidane optou por usar Mendy em jogos defensivamente mais desafiadores, especialmente contra equipes da elite europeia e rivais diretos pelo título. Embora sua presença em campo fosse menor, Marcelo ainda exibia momentos de sua qualidade ofensiva, usando sua visão e habilidade para participar da construção de jogadas quando estava em campo. A temporada foi difícil para o Real Madrid no campeonato espanhol, terminando em segundo lugar, atrás do Atlético de Madrid. Marcelo não conseguiu ter um impacto direto na luta pelo título, e o Real Madrid terminou a temporada de La Liga sem erguer o troféu. Na Liga dos Campeões, Marcelo teve poucas oportunidades e foi titular em alguns jogos da fase de grupos e nas fases eliminatórias, onde o Real Madrid enfrentou equipes como o Liverpool nas quartas de final. No entanto, uma lesão o afastou de partidas importantes, incluindo as semifinais contra o Chelsea, que culminaram na eliminação do Real. Com lesões recorrentes, Marcelo teve dificuldades para manter um ritmo constante e acabou perdendo ainda mais espaço para Mendy, além de ver outras opções defensivas, como Nacho e até o jovem Miguel Gutiérrez, ganharem minutos na lateral esquerda. Embora sua presença em campo tenha diminuído, Marcelo continuou sendo uma figura essencial no vestiário, especialmente em um ano de transição para o Real Madrid. Com a saída de alguns veteranos, como Sérgio Ramos ao final da temporada, Marcelo assumiu ainda mais o papel de capitão, proporcionando apoio e orientação para os mais jovens, e mantendo o espírito do grupo elevado mesmo durante fases difíceis. A temporada começou com Marcelo oficialmente promovido a capitão do Real Madrid após a saída de Sérgio Ramos. Mesmo com essa responsabilidade, seu tempo de jogo foi ainda mais reduzido em comparação aos anos anteriores. Ferland Mendy seguiu como titular absoluto na lateral esquerda, e Ancelotti, priorizando a defesa sólida, manteve Mendy em boa parte das partidas importantes. Marcelo participou principalmente de jogos de menor pressão, com uma média de minutos bastante limitada ao longo do ano. No total, ele jogou 12 partidas na La Liga, contribuindo com sua experiência e visão em momentos pontuais, mas sem o protagonismo que um dia foi sua marca registrada. Sua participação limitou-se mais ao papel de líder fora de campo, onde ele continuou sendo uma figura influente, especialmente para os jovens do elenco, como Vinícius Júnior e Rodrigo, que viam nele uma referência de sucesso e trajetória no clube merengue. Apesar de sua menor participação, Marcelo celebrou ao lado dos companheiros a conquista da La Liga 2021-2022. Com isso, ele chegou ao seu 6º título espanhol, um feito histórico que o consolidou como um dos maiores ícones do clube. A campanha foi bem sucedida, com o Real Madrid mantendo-se na liderança em boa parte da temporada e superando seus rivais com uma vantagem confortável. Marcelo contribuiu nos jogos em que participou, ajudando a controlar o ritmo e oferecendo apoio ofensivo, mesmo que de forma mais contida. O ápice da temporada veio com a histórica conquista da Liga dos Campeões, o 5º título de Marcelo na competição. Mesmo não atuando em todas as partidas, ele esteve presente no banco, apoiando e incentivando o time. O Real Madrid teve uma campanha memorável, eliminando o PSG, Chelsea e Manchester City nas fases eliminatórias, com uma sequência de viradas emocionantes que evidenciaram a mística do clube na Liga dos Campeões. Na grande final contra o Liverpool, realizada no Stade de France, Marcelo não entrou em campo, mas participou das celebrações ao final da partida, quando o Real Madrid venceu por 1-0 com um gol de Vinícius Júnior.
Esse triunfo fez de Marcelo o jogador com o maior número de títulos na história do Real Madrid, totalizando 25 troféus, e estabelecendo como uma lenda viva do clube. Ao final da temporada, Marcelo anunciou que deixaria o Real Madrid, encerrando um ciclo histórico e emocionante. Em uma cerimônia no Santiago Bernabéu, ele foi homenageado por dirigentes, companheiros e pela torcida, que reconheceram sua dedicação e contribuições inigualáveis ao clube. Com lágrimas nos olhos, Marcelo expressou sua gratidão e carinho pelo Real Madrid, afirmando que o clube sempre seria sua casa. Após deixar o Real Madrid, Marcelo optou por uma nova experiência no futebol europeu ao assinar com o Olympiacos, clube de grande tradição na Grécia. A chegada do brasileiro foi comemorada pela torcida do Olympiacos, que via nele não apenas um reforço técnico, mas uma figura de peso internacional que poderia elevar o nível do time. Sua apresentação foi marcada por grande entusiasmo, e ele foi recebido como uma estrela, com promessas de trazer experiência e qualidade ao lado esquerdo da defesa. No entanto, desde o início, Marcelo enfrentou dificuldades para se adaptar ao ritmo do Olympiacos. Problemas físicos e a falta de ritmo de jogo, já perceptíveis em seus últimos anos no Real Madrid, continuaram a ser um obstáculo. Ele teve dificuldades para manter a intensidade física necessária e ficou várias vezes de fora das partidas, seja por lesões ou por opção técnica, enquanto buscava recuperar sua forma ideal. Com a rotação da equipe e alguns períodos no banco, Marcelo jogou apenas 10 partidas oficiais pelo Olympiacos, somando 3 gols em competições locais. Esses gols, embora celebrados, vieram em jogos menos importantes e em circunstâncias que não refletiram um impacto decisivo para o clube. Com o passar da temporada, ficou claro que Marcelo não conseguiria alcançar o desempenho esperado. Em março de 2023, apenas 6 meses após sua chegada, Marcelo e o Olympiacos optaram por rescindir o contrato de forma amigável. A saída foi marcada por declarações de agradecimento por ambas as partes, mas evidenciou que a passagem pelo clube grego não havia correspondido às expectativas iniciais. O retorno de Marcelo ao Fluminense em 2023 foi um momento especial e emocionante, não apenas para o jogador, mas também para a torcida tricolor. Após mais de 15 anos jogando na Europa e se consagrando como ídolo do Real Madrid, Marcelo voltou ao clube onde começou sua trajetória profissional, completando um ciclo que simbolizava o reencontro de um grande craque com suas raízes no futebol brasileiro. O Fluminense anunciou a volta de Marcelo em fevereiro de 2023, surpreendendo a todos, já que, apesar de sua saída do Olympiacos, não se sabia qual seria o próximo passo de sua carreira. A contratação foi recebida com enorme empolgação, pois ele trazia consigo a experiência de um jogador consagrado e campeão, agora disposto a vestir a camisa tricolor novamente. Marcelo estreou oficialmente pelo Fluminense em março, com enorme expectativa e sob o comando do técnico Fernando Diniz. Desde o início, ele foi utilizado em um esquema que favorecia suas habilidades ofensivas, já que Diniz propõe um estilo de jogo baseado na posse de bola e na construção paciente, características que se alinhavam com a visão de jogo e qualidade técnica de Marcelo. Entretanto, a adaptação ao ritmo mais intenso e físico do futebol brasileiro foi um desafio. Marcelo precisou readaptar-se após anos jogando em ligas europeias, onde o estilo é distinto. Mesmo assim, sua experiência e técnica fizeram diferença em várias partidas, especialmente pela sua capacidade de oferecer apoio ofensivo e realizar cruzamentos precisos. Um dos momentos mais marcantes de Marcelo em 2023 foi a campanha do Fluminense na Copa Libertadores, onde o clube conseguiu avançar até a fase semifinal, algo histórico para a equipe. Marcelo foi uma peça fundamental ao longo do torneio, especialmente por sua liderança e capacidade de segurar a pressão em momentos decisivos. Sua experiência internacional ajudou o Fluminense a enfrentar adversários difíceis, e sua presença em campo foi inspiradora para o restante da equipe, especialmente os jogadores mais jovens. Apesar do alto desempenho em jogos decisivos, Marcelo sofreu com uma lesão que o afastou dos gramados por cerca de 3 meses. Essa ausência prejudicou um pouco seu ritmo e forma física, mas ele se recuperou a tempo de retornar para a reta final da temporada, onde foi importante na luta do Fluminense tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro de 2023, Marcelo teve boas atuações, mas sua temporada foi marcada por altos e baixos, especialmente após o retorno da lesão. Embora sua contribuição em campo fosse valiosa, especialmente pela experiência, Marcelo não conseguiu atingir o nível físico de seus melhores anos, o que impactou um pouco sua consistência. Mesmo assim, ele foi crucial em várias partidas e ajudou o Fluminense a competir de forma sólida pelo título nacional. Em campo,
Marcelo continuava a mostrar flashes de sua habilidade técnica, com passes precisos e experiência defensiva, sendo importante em jogos estratégicos. Sob o comando de Mano Menezes, o time adotou uma postura mais cautelosa e defensiva, diferente do estilo ofensivo e de posse que Fernando Diniz implementava no ano anterior. Essa mudança tática foi um ponto de adaptação para Marcelo, que precisou ajustar seu estilo de jogo, especialmente na defesa, para se encaixar na nova proposta. Mesmo com algumas boas atuações, Marcelo passou a ter um desempenho mais irregular e sofreu com pequenas lesões, que limitaram sua sequência de jogos, em alguns momentos, impactaram seu ritmo. Apesar disso, ele contribuiu com assistências importantes e ajudou o Fluminense a manter a competitividade, especialmente na Libertadores. No meio da temporada, tensões começaram a surgir entre Marcelo e Mano Menezes. Segundo relatos, os dois divergiam sobre a forma como o time deveria jogar e sobre o papel de Marcelo na equipe. Marcelo, acostumado a atuar com liberdade ofensiva, se via restringido a funções mais defensivas, algo que nem sempre agradava o jogador, considerando seu histórico de destaque em posições mais avançadas na lateral. O ponto alto da crise ocorreu após uma partida decisiva, na qual Marcelo iria entrar faltando alguns poucos minutos para o final do jogo. O jogador demonstrou insatisfação e o treinador de última hora decidiu que o atleta não iria mais entrar em campo. Nos bastidores, houve uma discussão acalorada entre ele e Mano Menezes, que tomou proporções maiores do que o esperado. A partir desse episódio, o clima entre os dois tornou-se insustentável. Diante do conflito e com dificuldades para chegar a um entendimento, Marcelo e o Fluminense optaram pela rescisão de contrato. A decisão surpreendeu tanto os torcedores quanto a imprensa, especialmente porque o jogador era um ícone do clube e tinha papel importante na trajetória recente do time. Marcelo deixou o Fluminense em meio à temporada, e seu adeus gerou um misto de tristeza e frustração para a torcida, que esperava vê-lo encerrar a carreira no clube. A saída de Marcelo em 2024 marcou um final inesperado para seu retorno ao Fluminense. A trajetória que começou com enorme entusiasmo e um forte elo com a torcida acabou de forma abrupta e polêmica. Marcelo, que retornará ao clube para retribuir o carinho da torcida e encerrar sua carreira em casa, viu-se impedido de alcançar esse objetivo devido a divergências internas. E assim encerramos a trajetória incrível de Marcelo, uma lenda dos gramados que conquistou títulos, marcou história e deixou sua marca no futebol mundial. Se você curtiu esse conteúdo e quer ver mais sobre grandes jogadores, não se esqueça de se inscrever no canal Crazy por Futebol, deixar aquele like e compartilhar com os amigos. Aqui você fica por dentro de tudo no mundo do futebol.